Olá, tudo bem? Sou Afonso Moraes, criador e apresentador do Falando de Fraude, e hoje nós estamos no 34º episódio. Estamos trazendo um tema aqui muito interessante, com uma pessoa também que, além de insights, tem uma prática em um instituto fantástico que eu vou apresentar para vocês. Hoje o tema é gestão de acesso e privacidade de dados e boas práticas de desafio na era digital. Antes de passar para o nosso convidado, a nossa mensagem de sempre. Se você ou sua empresa ainda não caiu numa fraude, com certeza que conhece alguém que vai falar. Antes de passar para o nosso convidado, eu gostaria de deixar aqui nosso mensagem dos nossos patrocinadores. Começando pela Casa Uni, que é o nosso patrocinador e apoiador, é uma plataforma Unichannel digital CX, onde conecta o seu cliente uma experiência digital com a plataforma, gerando leads e negócios. Mais informações na descrição desse vídeo. Temos também a Pub, que é uma produtora audiovisual, que é esse estúdio maravilhoso onde é gravado Falando de Fraudes, em que ela pode gravar qualquer evento, inclusive fora do estúdio, ela tem toda uma equipe própria para isso. Temos um novo patrocinador, a G2 Brindes, que mandou essa caneca e ela faz brindes personalizados, tábuas de frios, canecas, como você está vendo no nosso programa, canetas, chaveiros, todos os brindes personalizados. Ela eterniza o seu evento. Mais informações na descrição desse vídeo. Temos também, como apoio da realização desse programa, Moraes Advogados, que atua na área de recuperação de crédito há 41 anos e que apoia esse programa com toda a parte técnica e jurídica para a prevenção de fraudes. Então, hoje nós estamos trazendo aqui como convidado Luciano Piccolo. Vou deixar ele se apresentar, porque ninguém mais que ele sabe o que ele faz nesse mundo de prevenção, nessa área digital que nós estamos aqui, trazendo a consciência e a educação digital. Luciano Piccolo, se apresente, Luciano. Obrigado, Afonso. Obrigado pela gentileza e o convite aqui de fazer parte aqui desse tão renomado podcast. Entendo que é uma honra estar aqui falando com vocês. Meu nome é Luciano Piccolo, sou pedagogo de formação com pós em tecnologia da informação e MBA em gestão empresarial. Mais de 20 anos trabalhando com tecnologia na área de desenvolvimento de sistemas e recentemente trabalhando na área de cibersegurança e segurança da informação. Sou secretário-geral do Instituto de Defesa Cibernético e atualmente sou account manager de cibersegurança de uma empresa aqui brasileira. Eu gostaria aqui de deixar o convite a todos vocês de fazer parte do Instituto de Defesa Cibernético. É um instituto que tem no seu DNA e a missão de fazer a democratização da cibersegurança, da segurança da informação, onde são elegíveis para fazer parte do Instituto pessoas que são da áreas tanto de cibersegurança, defesa cibernética, segurança da informação, auditoria, compliance, controles internos e adjacências, tá? Luciano, você é o primeiro a ganhar um brinde. Eu passei, não te dei o brinde. Você tem um brinde aqui da G2. Obrigado. Que eterniza seus brindes. Muito obrigado. A Legal. G2 é o nosso novo patrocinador e bom. Realmente ela faz brindes com elegância e qualidade. Ótimo, é bom até saber, porque lá no Instituto a gente vai pegar algumas cotas de patrocínio e vamos desenvolver. Olha que legal, uma caneca, pessoal. Isso. Aqui, ó, uma canequinha. Você já pode usar no programa e depois... Do Falando de Fraude, já vou usar aqui, ó, vou deixar aqui usando para mostrar para todo mundo que eu ganhei. Muito bacana. Você vai ter mais um apoio lá da G2, que eterniza seus brindes, até para você, no final do ano, dar os brindes criar brindes para o pessoal do Instituto, né? Exatamente. O Instituto, ele não tem fins lucrativos, então a gente não tem verba efetivamente para fazer algumas ações, mas através de parceria a gente consegue. O Instituto, ele não tem fins lucrativos, ou seja, para você ingressar como membro, você não paga nada. Tá? Você vai ter acesso, ingressando, participando do processo seletivo e sendo aprovado,
Quem pode ser aprovado no Instituto? São pessoas que são profissionais de defesa cibernética, de segurança da informação, de cibersegurança, de auditoria, controles internos, compliance. São pessoas elegíveis para fazer parte. Além de que estudantes de todas essas áreas também são elegíveis e entusiastas. O que é um entusiasta? É uma pessoa que está numa determinada área, mas ela está começando a estudar algo relacionado à cibersegurança, defesa cibernética, participando de webinars, participando de treinamentos gratuitos. Educação digital, através de gamificação, é uma área importante. E você tem uma novidade para o Instituto para o próximo ano, né? Temos. A partir do ano que vem, teremos uma diretoria de antifraude. Tá? Essa diretoria vai ser criada, eu tive recentemente, inclusive com você lá na feira do Fraud Day. Essa semana nós passamos um dia junto lá, Exato. Vendo como é que está a tecnologia, a educação digital, o que as empresas de cibersegurança estão trazendo para a nossa pandemia de fraudes e hackeamento das empresas, né? Conta um pouco como é que foi lá, o que você viu de novidade e a novidade do Instituto, né? O evento foi sensacional, parabéns à Equifax que fez o evento lá, com excelência, é um evento que está crescendo cada vez mais, já teve um crescimento exponencial, inclusive estamos em conversa com eles também para poder fazer uma parceria com o Instituto, para poder dar voz. Divulgar esse trabalho que eles fazem, né? Porque precisa divulgar para mais pessoas, mais empresas conhecerem o trabalho. Tem muita coisa lá dentro que, mesmo eu, por exemplo, que milito nesse meio aí de cibersegurança, de direito digital, prevenção, né? Muita coisa foi uma novidade para mim, porque às vezes fica muito restrito, né? A mídia normal não divulga, né? Precisa ser uma mídia especializada nas redes sociais, então precisa muito que saia isso de dentro da caixinha e passe para fora, para que a gente possa, né, fazer frente a esse mundo de, ataques que a gente tem, de golpes contra as pessoas físicas, né? A gente já está tendo algumas ações com relação aos consumidores, mas com relação às empresas, as atuações são muito pífias ainda, né? As empresas, elas ainda consideram a segurança como despesa, e na realidade um investimento, né? É um investimento da sua imagem, investimento na segurança do consumidor, no usuário, né? Exatamente. B2B, da empresa B2B que adquire o serviço. Eu costumo falar, sua marca vale muito, né? Então, assim, às vezes é um pouco intangível você precificar quanto vale sua marca. Um ataque, 1000 palavras não recupera depois. Exatamente. Então, o que acontece? O Instituto vem com esse viés também de fortalecer tanto uma comunidade que tem sede de conhecimento e tem pouco dinheiro para gastar, né? E tem empresas grandes e também fintechs e startups que também estão no mercado, trazendo soluções robustas e boas também, querendo um público que, no caso do Instituto, são pessoas que fazem parte de um ecossistema muito grande, onde eu tenho pessoas desde empresas multinacionais a empresas nacionais, como empresas médias e pequenas que fazem parte do ecossistema do Instituto, onde tem pessoas que têm poder de decisão ou poder de influência, que é o principal, né? Mas as empresas, as multinacionais, as empresas grandes ainda, elas estão com condições financeiras, elas investem, mas as médias e as pequenas estão aí à mercê de não ter uma proteção, não ter uma educação digital dentro dela, contínua, né? E o mercado de trabalho, inclusive tem alguns podcasts que eles valorizam muito isso aí, avisando sobre o mercado de trabalho que está muito ainda incipiente, né? Porque não tem uma faculdade, você mesmo falou isso, né? Sim. Não tem uma faculdade que na faculdade, eu não sei se tem matéria de prevenção, mas não tem nenhuma MBA de prevenção à fraude. Exato. Então, as pessoas, elas estão criadas evoluem dentro do trabalho. Então, o que a empresa grande? A empresa grande pega os melhores, a empresa média pega alguns, né? E a empresa pequena? Exato. Quem que ela vai pegar? Ela não pode pegar a pessoa que já está formada, porque não vai sair da empresa grande. Então, ela tem que o máximo TI lá dentro. TI é genérico, TI não sabe de educação digital, não sabe de prevenção, não sabe de fazer um pen test, outras normas dentro da regulamentação de prevenção. Não sabe, ela fica à mercê disso. E é isso que ele tem que
tem que aumentar esse gama, e isso vai gerar trabalho novo Exatamente. nesse mundo e vai gerar prevenção e a empresa vai ter menos prejuízo. O prejuízo hoje mundial está em 3 bilhões de dólares de fraude. 3 bilhões de dólares aliás, 3 trilhões de dólares, não é bilhões, 3 trilhões de dólares. Então é muito grande. No Brasil tem várias estatísticas aí, 2 bilhões de reais. Sim. A gente não sabe ainda, porque muita coisa não vem à tona, né? Exato. Os pequenos golpes da pessoa física muitas vezes não são comunicados, não tem estatística, né? A maioria. E a empresa também, quando é hackeada, a maioria, uma questão de marketing, ela não leva isso ao conhecimento, né? Ela não traz essas estatísticas, qual o prejuízo que ela teve, se ela teve que pagar alguma coisa para ter os dados de volta, e até se ela teve os dados de volta, né? Por esse lado aí, eu gostaria de contar para você aqui um caso, para você dar uma analisada. Em 2019, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, teve um ataque cibernético que comprometeu os certificados do órgão, ocorreu por meio de credenciais comprometidas. Justamente isso que a gente trata hoje, as credenciais comprometidas. Ali houve uma falha no controle do IAM, né? E a falta de autenticação multifator. Me fala, por que isso poderia ser feito prevenido se tivesse o que precisaria o tribunal ter feito? Já que um órgão do Estado, e pelo LGPD, todo mundo tem que ter uma prevenção lá, e o Estado ele tem dupla responsabilidade, né? Porque normalmente o Estado ele é guardião de dados mais sensíveis, né? Que o particular. E você é obrigado a dar. Você não entra num processo sem dar seu CPF, você não vai no posto de saúde sem dar seu CPF, né, os seus dados de doença. Então, você é obrigado a dar. No público, no particular, você dá se você quiser dar. Então, quando você dá seus dados, você está correndo risco também, junto com a empresa. Agora, no público, não. Ou você dá ou você não toma o serviço, não entra com o processo. Então, o que pode ser feito para mitigar esses ataques que acontecem em grandes instituições, inclusive públicas, né? Sim, sim. Olha, com o advento da pandemia, as empresas, de maneira geral, tanto privadas quanto públicas, tiveram que rever todos os seus processos internos e controles e políticas. Dentre eles, tiveram que também fazer investimentos em tecnologia para criar essas camadas de segurança para mitigar qualquer tipo de risco oriundo, tanto interno quanto externo. Então, o investimento nessas camadas, principalmente na gestão de acessos, né, gestão de identidade, é fundamental, é um dos os principais pilares que devem ser implementados junto com o cofre de senhas, né? Como você comentou, houve um vazamento de uma credencial. Se essa credencial fosse uma credencial de um administrador, por exemplo, imagine o estrago que não poderia ser feito. Então, as empresas têm investido cada vez mais em camadas de segurança, em segurança de maneira geral. Porém, governos, tribunais, entre outras coisas, acabam demorando um tempo maior para poder ter esse investimento. Por que esse IAM. O que significa IAM? Porque IAM, eu não sou técnico, né? Eu conheço IAM por é exemplo, certificação, etc. Mas IAM eu não conheço. IAM é um termo bem técnico, né? Isso, IAM é Identity Administration Management. Sim. Então, é administração de gestão de acesso. O que acontece? As empresas, eu vou citar um exemplo de empresa privada. A empresa privada que tem capital aberto, por exemplo, ela passa por auditorias. Essas auditorias, elas entram dentro da empresa para fazer esse controle de auditoria de maneira geral, usando principalmente as políticas e normas estabelecidas dentro da companhia. Então, cada companhia tem, de acordo com o seu segmento, então, bancos, o Bacen regulamenta, então ela tem que seguir resoluções que o Bacen passa. SUSEP, quem é seguro tem que usar a SUSEP regimenta e também traz resoluções direcionando o que deve ser feito. A ANS, planos de saúde, hospitais, tem a ANS que também
coloca resoluções para poder fazer isso. E o que acontece? A auditoria entra dentro da empresa, olha o que tem de políticas e normas, e em cima dessas políticas e normas estabelecidas dentro da companhia é que é feita a auditoria. Então, por exemplo, gestão de acesso. As pessoas têm que ter acesso somente àquilo que é restrito. Tem um acesso por camadas, é isso? Isso. A pessoa tem que ter, por exemplo, a pessoa do faturamento, ela não tem que ter acesso aos acessos Contas a pagar. contas a pagar, entre Ela não pode vender e receber porque aí pode haver a falcatrua. Exato. Vende já... Conflito de Sim, interesses. sim. Então, seria esse controle, certo? Exatamente. Então, esse controle é fundamental para as pessoas que têm que ter o acesso estritamente necessário para o desenvolvimento de suas atividades. Sim, cada credencial, como você estava falando, cada credencial acessa uma camada, isso? Isso. E aí o que acontece? Isso não é uma coisa muito cara para poder de uma empresa. Mesmo uma empresa pequena, ela pode fazer isso. Você acabou de dar um exemplo aí. Isso. Olha, o contas a pagar, ele vai ter acesso lá no sistema, no CRM ou como seja, só do que ele está faturando. E o Exato. contas a receber, ele vai ter o recebimento. Ele que vai dar a baixa, não pode haver baixa pelo outro lado. Então, ó, uma coisa simples uma empresa pode fazer. Claro que tem que fazer isso com uma pessoa que trabalha com cibersegurança, mas não é nenhuma pessoa de grande tecnologia, uma pessoa que tem um roteiro de fazer essas coisas em prevenção, né? Exatamente, exatamente. Então, o que acontece? Ela a lei do mínimo acesso. Então, a pessoa tem que ter acesso. Se é um atendente, ele tem que ter acesso só a abrir um sistema e cadastrar uma informação. Isso. Ele não tem que ter acesso a nada mais que isso. Tá? E isso garante que as pessoas tenham devidamente os seus acessos específicos para desempenhar as suas atividades. Porém, entretanto, contudo, o que acontece? A auditoria, ela vem e ela verifica olha quais em acessos. cima. O Luciano tem acesso, ele é atendente, ele tem acesso ao sistema de cadastro, ele tem acesso para imprimir, ele tem acesso ao sistema de faturamento. Opa, tá errado. Sim. Ele não deveria ter. Então, o que faltou é realmente essa conferência de quais os acessos que a empresa está dando. Porque não adianta a empresa ter se não tem alguém que controle isso. Então, é importante. Então, o sistema, o IAM é o controle, não é a operação. Isso. Exatamente. É controle de acesso. Então, o que Isso. acontece? Em cima disso, são feitas revisões de acesso. Quem faz isso? Isso. O controle interno da empresa. O compliance tem uma área que é o controle interno. Não é o cara de TI. Não. Tem uma área específica. Não é quem implantou as regras que seria o pessoal de TI. Não. Exatamente. Então, vocês estão vendo que dá para fazer isso. Como a gente aqui tenta falar numa linguagem técnica, mas também dá uma traduzida para uma linguagem simples, que nós temos todo tipo de internauta. Tem o cyber que está aqui, tem o DPO, mas tem o empresário. O empresário, ele não tem uma linguagem tão técnica. Então, a gente está explicando aqui, ele já deu uma aula aqui, como é que uma empresa pode ter um controle. Isso que ele falou é básico. E fazendo isso vai evitar, acho que 80%. Se você tiver esse controle do seu TI, separar por camadas. Por exemplo, acontece muito. Minha empresa acontece muito. Tem um call center, no call center o negociador ele não pode ter informações, todo tipo de informações. Ele tem que ter informações do que ele está negociando ali, porque se ele tiver esse tipo de informação, ele pode vazar também. Tem essa parte humana que falha muitas vezes, por alguns motivos, né? Então você tem que fazer, mas tem que ter alguém que está sabendo que seja esse controle, ou seja, esteja controlando se realmente está tendo aplicabilidade o sistema de camadas. Exatamente. Então isso é básico, isso é super importante e dá para fazer essa prevenção. Exato. E assim, você faz isso. Necessariamente você não precisa ter um sistema para fazer, uma solução para fazer isso. Facilita. Sim. Hoje a gente tem no mercado diversas soluções, né? De IAM, por exemplo, Delinea, SailPoint, Microfocus, entre outras ferramentas bem robustas que atendem isso, a Volt One, entre outras ferramentas. É bom ter uma plataforma omnichannel onde você coloca todas as ferramentas, né? Mas não tipo impede... da Casa Única, que é um dos nossos parceiros aqui.
que legal. Isso não impede que você faça o controle manual. Sim, sim. Eu Uma só empresa que- pequena, se não quiser Isso. contratar um sistema desse, não tiver uma plataforma multi-channel, Isso. ela pode simplesmente usar a parte humana, né? Exato. A pessoa que faz a monitoria, por exemplo, uma empresa pequena, né, de voz, ela pode estar fazendo sistema de controle, um pequeno Exato, treinamento. exato. Mas tem uma pergunta mais difícil aqui, eu vou aprender essa pergunta, porque essa pergunta me veio e eu não consegui entender. Qual é o conceito de least privilege? Last privilege, Isso. para ajudar a proteção de dados sensíveis, que são as melhores práticas para implementar. É exatamente isso que eu falei. É só o nome inglês, Isso. só o nome A pompudo verdade, inglês. o last privilege Last. quer dizer o quê? É exatamente a pessoa tem que ter o acesso restrito àquilo, É a à tradução. atividade dela. Entendeu? Exatamente. Então, isso é o complemento, né? Dessas camadas, tem alguém que é o administrador da rede, em termos da rede ou do Isso. sistema. É o Isso. administrador do sistema, né? Interessante, né? Exatamente. A privacidade de dados está cada vez mais em destaque, com as leis de LGPD e a GDPR europeia, né? Uhum. Como essas regulamentações têm impactado de forma que as empresas lidam com gestão de acesso. Porque você tem esse funil aí de acesso. Como é que elas fazem para não engessar os acessos, né? Isso é importante você ter citado isso. Há uma preocupação muito grande das empresas. Quando a gente fala que o pessoal de compliance, o pessoal de segurança, o pessoal lá vem o pessoal de cyber ou de segurança. Já vem o chato aí, Já né? vem o chato porque a gente vem implementando controles. Não tem jeito. A gente tem que implementar controles. E a gente tem um olhar cada vez mais sensível para a experiência do usuário. Ou seja, eu crio camadas de segurança de uma forma com que eu afete minimamente a operação, tá? Como eu trabalhei numa empresa que os diretores lá assumiam apetite ao risco das áreas deles para a implementação de controles, porque falam, olha, eu preciso pôr dinheiro para dentro de casa. Se eu colocar essas barreiras de segurança que vocês estão propondo para mim, eu não vou trazer. eu não vou trazer e não vou. Vendas E não, faz muito isso não também. posso ser cobrado por isso. Só que aí o que acontece? Quanto mais para cima, mais difícil de controlar. Exato. Porque, olha, eu tenho um cara de cima lá que tá me cobrando. Exatamente. Só que aí a pergunta que não quer calar. Quanto vale a imagem da sua empresa? Um diretor que está falando que a área dele não vai implementar inestimável. um controle... Eu acho que é inestimável. O valor é um valor inestimável. Exatamente. É o que eu te falei, 1.000 palavras, 1 milhão de palavras não recupera a imagem. Uma imagem, para tirar a negativação dela é muito difícil, né? A gente teve um caso aqui, que foi contado, inclusive, Falando de Fraudes, em que, eu não me lembro de todos os detalhes, mas assim, justamente isso, né? Para facilitar esse fluxo de vendas ou de pôr o dinheiro para dentro, etc., o pessoal de uma equipe inteira passou a usar só uma senha. Isso acontece Era muito mais simples. Muito. Ficou mais simples, só aquela senha. Só que a hora que aconteceu um problema de vazamento de dados, o hackeamento, ou seja o que for, que eu não me lembro o que aconteceu, para fazer a investigação disso foi muito complicada. Né? Quem foi? Quem vazou? Quem usou a senha? E para saber como é que tinha sido vazado para poder resolver o problema. Já tinha vazado, tinha a equipe de recuperação, mas também a equipe de investigação, para que isso não voltasse a acontecer e até responsabilizasse um vazamento se houvesse culpa da parte humana, não é verdade? E aí tem 30 na cadeia. Eu vou citar um exemplo agora aqui. Exemplo é muito bom. Exemplo é bom porque toca na dor da ferida. Eu acho ótimo. No dia a dia da gente, é bom. Eu vou contextualizar exatamente didaticamente para vocês entenderem. Quando uma empresa ela tem acionistas, ela é obrigada a ter SOCs, que são controles, sim, né? Gabinete de crise. Né? Tem que ter o SOX rege uma série de normativas e controles que tem que ser estabelecidos, né? Dentre eles tem matriz SOD, entre outras coisas, que tem que ser controlado. Então, para evitar conflito de interesse, aquilo que você falou, o cara que cria o pedido é o mesmo cara que aprova. Isso não pode acontecer. E isso vale também para acessos. A pessoa que tem que ter o acesso principal, que vai fazer uma gestão, ela tem que ter o controle e somente ela pode ter acesso àquelas informações. E o que acontece? As empresas cada vez mais
tem que ter esse olhar para a auditoria e essas informações, por quê? Como você mesmo disse, uma senha que era compartilhada por 30 pessoas. O que acontece? Quando acontece um vazamento e você vai fazer uma investigação ou tem algum problema, o que a auditoria faz? A auditoria pede log dos acessos. E esses logs de acessos, eles vão olhando no detalhe. O vazamento aconteceu no dia 17 de abril. Então ele pede, eu quero todo o log de todas as transações que aconteceram no dia 17. Eles passam, o TI passa para a auditoria, a auditoria vai ver exatamente o que estava acontecendo, quais os usuários que foram utilizados. Nesse caso, você imagina, o usuário, vamos criar um usuário compras 001. O compra 001 foi utilizado, o pessoal está de home office, foi utilizado em São Paulo, Santo André, Suzano, Ribeirão Preto. Quando é em home office, a gestão de camadas continua funcionando do mesmo jeito. Ela consegue funcionar do mesmo jeito. Sim, porque você só tem acesso por meio pela VPN, ou seja, o que for. Uma camada de segurança que é uma VPN, um token que você tem que ter acesso para você digitar a senha e ter acesso à informação, à rede, entre outras coisas. Então, tanto faz você estar dentro da empresa quanto fora, você tem que usar as mesmas regras de controle, né? Exatamente, as mesmas regras. Na sua opinião, quais os tipos de vazamentos que existem? A gente falou aqui de vazamentos por acesso, estamos falando de dentro da empresa, mas nem todo vazamento de dados, ele é dentro da empresa. Vou dar um exemplo, eu não sei que ano que foi, alguns anos atrás, houve um vazamento da Receita Federal lá, que dizem que é da Receita Federal, um hack lá vazou, vazou 230 milhões de CPFs. Quer dizer, mais do que tinha de gente viva na época. E vazou até de defunto. Como é que isso ocorre? Você acha que foi de dentro, foi de fora? Que barreira foi transposta para isso? Na verdade, assim, os hackers, eles são muito espertos. Tá? Vou citar um exemplo aqui, teve uma grande rede de laboratórios que teve um problema muito sério. 2 vezes, né? Ficou fora do ar. E aí uma das soluções deles foram trazer o backup que eles tinham e voltar. Sim, não pagar, para ser em linguagem portuguesa, claro, não quis pagar o resgate. Isso. E aí trouxe o backup de volta, mas com o mesmo problema que estava no backup anterior. Não tinha um controle, eles não tinham um planejamento efetivo para quando houvesse alguma coisa relacionada a algum incidente. Então, o que acontece? Eles fizeram, vamos resolver, restaura o banco de dados, traz de volta as informações e vida que segue. Só que eles não se preocuparam, falaram, olha, se eu fui atacado aqui, o banco de dados que eu vou subir vai ter o mesmo problema. E foi exatamente o que aconteceu. O problema continuava lá, ou no banco de dados que tinha sido no backup, ou no próprio Harvard lá, sei lá, de alguma forma. Exatamente. Continuava lá, a porta aberta ainda para poder entrar na nova base. Então, assim, são princípios básicos. Então, assim, um plano de continuidade de negócio, um plano de restauração de desastres. Uma investigação cyber. Isso tem que ter internamente uma estrutura e planos para poder identificar esses problemas. Agora, voltando ao que eu estava falando, esses logs que são retirados e entregues para a auditoria, eles servem para identificar exatamente quem fez e quando fez, como fez, entendeu? Então, a auditoria, tanto interna, pode ser interna na empresa. Eu posso ter auditor interno contratado para poder seguir e posso ter um auditor externo que é independente e vem para fazer esse trabalho. Então, eles utilizam isso para garantir que a revisão de acesso foi feita. Tem empresa que faz revisões de acesso semestrais, bimestrais ou anual. Depende da criticidade e da resolução que Acho que o órgão regulador... A periodicidade é muito importante, porque... Mas dá trabalho. A questão é essa. Se você não tem uma ferramenta para arquitetar isso e fazer a gestão dessas identidades, é muito trabalhoso, principalmente dependendo do tamanho da empresa. Eu trabalhei numa empresa que
era uma empresa muito grande, mas que Depende do que ela usa de dados também. cada departamento tinha seu ecossistema próprio. Isso é muito difícil de eu implementar uma gestão de identidade em cada departamento, assim, a mesma ferramenta para todo mundo, não criando barreiras tão grandes, né? Impactando o mínimo o negócio possível, né? Então, o que ia acontecer, a pessoa estava usando uma informação, ela ia ter que ter mais um passo a mais, inserir uma informação a mais. A gente sempre teve essa preocupação de impactar o mínimo possível o negócio, porque isso está atrelado diretamente a resultado de dinheiro que entra, entendeu? Faturamento não pode deixar de cair por causa de... não pode engessar o faturamento, né? Eu tenho um outro case que eu tinha trazido, mas é mais ou menos parecido com o que nós já falamos. É de um banco, né? Eu nem vou citar o nome do banco, em respeito ao banco. Ele foi vítima de um vazamento em 2021. Também teve várias informações sensíveis de milhões de clientes expostas, né? Mas foi um vazamento do mesmo jeito, foi um vazamento de falta do IAM, entendeu? Exatamente. Então é a mesma coisa. Mas a gente podia falar um pouco, sabe? Falar um pouco também da proteção de certificação e de como o consumidor pode se prevenir também com relação porque hoje em dia, depois de 2020, da pandemia, nós demos um salto de 10 anos. Hoje em dia, todo mundo está usando o digital para poder se comunicar nas redes sociais, para fazer operações de todo tipo. Cada vez mais eu vejo que está aumentando o número de digital e as pessoas não estão usando mais o computador. Muitas vezes nem o notebook, onde tem uma proteção maior. Hoje estão usando o celular, onde as proteções são menores, né? Exato. E celulares são móveis, são roubados, são furtados, são esquecidos. Então, como ele pode fazer para se proteger? Porque eu vi, a gente já parte do consumidor até para o empresário. Tem empresários que eles fazem o controle da empresa dele, da indústria, as planilhas, todo o controle financeiro, controle de planejamento dentro do celular. Então, não é só o acesso a banco hoje está no celular. Hoje está tudo no celular. Os contratos estão vindo por celulares, por WhatsApp, para você autenticar eles. Então, você faz um contrato, um empresário faz um contrato grande, ele pode ser hackeado naquele contrato, pode, né? Então, como é que pode fazer essas certificações, essa camada, não camada para mais que um, é o mesmo usuário, né? Mas camada de proteção, dentro do celular, dentro do notebook, né? Assim, as empresas estão cada vez mais digitais. Isso faz com que o uso de ferramentas e dispositivos móveis sejam amplamente utilizados de maneira geral. E isso também está na vida pessoal. Eu sou da velha guarda, e a gente é da velha guarda, e a gente passou um crescimento exponencial da tecnologia. Mas olha, só colocar é tão grave, a pessoa daqui é tão grave, estou pensando por mim, né? Tão grave que hoje, acho que nos últimos tempos eu tenho feito todas as minhas consultas online. Então, olha só, os dados sensíveis das pessoas, tá indo, a consulta está lá, os exames estou mandando para o médico está mandando a receita para mim. Se houver uma má fé, inclusive dos planos de saúde, se já aconteceu o caso no Brasil, do plano de saúde, ficar monitorando isso, ele vai cortar o plano de saúde quem tiver doenças muito graves, né? Doenças, a farmácia vai começar a aumentar os medicamentos, e ali tudo, a chantagem disso daí, né? Além da chantagem que a gente já tem dos jogos, dos nudes, vai ter chantagem também disso aí, porque a nossa vida está lá dentro. E qual a proteção que você tem no seu celular, por exemplo? Olha, eu tenho um antivírus. Eu tenho um EDR da Kaspersky, inclusive eles doaram, obrigado Kaspersky. Mas olha, a Kaspersky a pessoa nem conhece. Eu conheço porque estou no meio aqui. Eles são uma empresa que a gente respeita muito, tenho visto aí. Não são nossos patrocinadores, mas tenho visto deles. Eles têm sistemas para empresas e para o consumidor. Mas eu nunca vi uma propaganda na Kaspersky diretamente ao consumidor. Nunca vi na Rede Globo, ou na Bandeirantes, ou numa rádio, falando, olha, adquira. E é barato essa proteção. Sim. Essa proteção, ela acho que R$30 por mês. É o preço que muitas vezes a pessoa paga no seguro celular se ele for quebrado ou roubado.
e não é proteção. E a pessoa tem a vida inteira, a vida inteira. Hoje você não vai mais assinar um contrato, você não sai mais da sua casa para nada. É tudo lá dentro e aí isso também eu vejo, não sei se eu estou certo, atinge a imagem das empresas. Porque quando Sem você é dúvida. hackeado, ele é hackeado às vezes em nome de uma empresa, Exato. de um laboratório, de um marketplace, ou de um banco. Né? A segurança, ela nunca é 100%. Sim, Não adianta falar que eu aprendi já, 95 no máximo. não existe segurança 100%. Então, assim, não existe bala de prata. Isso vale para todas as empresas. Até a NASA já foi invadida. Então, só para você ter uma ideia. Nós temos um episódio, já que você fez a propaganda, nós temos um episódio. O oitavo e o nono episódio é com o Stone, o cara que hackeou a NASA, quando a internet era de escada ainda. Tá lá, tem um livro, ele tem, não só um episódio, tem um livro que está para vender, chama Stone, o hackeador que hackeou a NASA, o maior hackeador do Brasil, parece que um seriado, o homem realmente, ele é um hacker do bem, digamos assim, ele hackeou, não foi para sequestrar dados não, viu? Então, esse é um exemplo. Então, assim, a segurança nunca é 100%. Então, o que acontece? O principal vetor de crítico para as empresas são as pessoas. As pessoas... Eu acho que 90% da cibersegurança são é as humano. pessoas. Então, o que acontece? As empresas têm que investir cada vez mais em conscientização e treinamento. Não adianta eu ter na empresa camadas e camadas de segurança e chegar o estagiário que eu acabei de contratar, entendeu? Ele não está comprometido e ele clicar num link que não deveria. Eu sou totalmente favorável a isso. Inclusive, muitas vezes eu faço uma propaganda aí de uma empresa que também não nos patrocina, que é a HackerRange, que ela faz a gamificação da cibersegurança, da educação cyber. Né? Porque a gamificação é um jogo que hoje todo mundo quer. É um treinamento moderno, não é aquela coisa chata de sentar e você fazer uma palestra. E ela é contínua, ela dura um ano inteiro, então que é o que precisa. Não adianta você fazer hoje um treinamento, fazer daqui a 6 meses, a pessoa já esqueceu as coisas mais básicas, esqueceu treinamento de senhas, treinamento de desligar. Então tem que ser essa gamificação, seja da HackerRange ou de uma outra concorrente dela, é muito boa. Vocês têm que adotar isso, porque isso é o básico de tudo. É o humano que está lá dentro, que pode falhar, é o humano que não sabe usar a tecnologia, é o humano que não sabe como é que é um pentest. Na cyber gamificação vai ter pentest para testar, porque ela é um jogo que ensina e testa. Vamos fomentar a HackerRange para ser parceiro aqui do podcast. Nós já chamamos o Vinícius, estamos aguardando o Vinícius que ele vir, mas eu gosto, independente dele patrocinar, eu acho que o sistema deles, a gente usa na nossa empresa, é muito bom. Legal. É muito bom. Tem outros no mercado, mas eu conheço esse, né? Legal. Não, tem outros. Tem a Nobifora e tem outros que também... traz também. Eu acho melhor esse sistema aí, é o básico disso. Gamificação é tudo. Eu acho que quando você envolve pessoas, essa parte de conscientização e treinamento com gamificação é muito melhor. Então, o cara terminou, fez o treinamento, ele tirou nota máxima, ele vai ganhar, sei lá, um celular. Ele vai um selinho mesmo. Não, reconhecimento eu tô falando, muitas vezes eu tô falando isso porque a pessoa tem um senso de pertencimento, entendeu? Não é só uma medalha, um selinho, mas assim, ela ganhar alguma coisa que fala, olha que legal, eu fiz o básico meu aqui, que legal, e eu ganhei alguma coisa, a empresa reconheceu. Então, sei lá, esse investimento vai ser, sei lá, de 10, 15, 20 mil reais para a companhia como um todo, dependendo do tamanho, lógico, mas eu tenho um engajamento dessas pessoas, do meu time, no geral, quanto isso vai valer? É muito barato o sistema e a premiação. Ela volta em... Vou citar exemplo, eu trabalhei numa grande empresa e essa grande empresa fazia campanhas de phishing. Para clicar lá no linkzinho, tinha pessoas, fazia 3 vezes no ano. Então, a cada 4 meses lançavam uma campanha e fazia. Tinha gente que clicou nas 3 vezes. 3 vezes. Então, assim, ou a pessoa está de má fé,
ou a conscientização e o treinamento não está sendo efetivo. E aí envolve aquilo que você falou. Como é que eu gero esse engajamento? No meu entendimento, gamificação é a melhor maneira de você fazer com que as pessoas estejam engajadas, né? Criar, sei lá, líderes, embaixadores, enfim, do tema. É importante também trazer esse reconhecimento, criar algumas lideranças para poder fazer isso. O presente que ele ganha, o brinde que ele ganha, né? É muito importante, mas também o reconhecimento da empresa que ele está usando, isso motiva outros. Tipo o funcionário do mês, entendeu? Isso. Ele ganha. Ninguém vai querer, olha, pô. Eu não seguir as mesmas práticas dele. Ele vai ser um fomentador. Um detalhe importante que a gente tem visto, ele vai ser um fomentador dentro da empresa das mesmas práticas, entendeu? Então a gamificação vai se estender mesmo sem estar o jogo em pauta ali no dia a dia, porque ele vai ser isso aí. Ele não vai querer ter um companheiro que não siga a mesma prática dele, porque se a empresa vai se prejudicar, se a empresa polarizar e tiver um problema financeiro, ele não vai receber o salário dele. Então ele vai ser um fomentador das boas práticas de cibersegurança, né? Exatamente. Eu já tive um caso de pentest na minha empresa, que a gente fez o pentest e clicaram no fiche e era uma pergunta sobre RH, salário, e foi a pessoa do RH que clicou. Você vê como ela estava mal treinada. Sim, e acontece. Curiosidade de excesso, né? Exato. Negativa. Não, eu vou falar. Eu recentemente recebi um e-mail da Receita Federal, @receita.gov, igualzinho. Mas tinha alguma coisa ali, um pontinho, alguma coisa. Tem que olhar os endereços, senhores. Exatamente, o endereço. Inclusive, nós estamos lançando lá no Instituto de Defesa Cibernética campanhas. A gente lançou uma de cavalo de Troia recentemente e a gente vai lançar esses drops, pílulas de conhecimento, de orientação para todo mundo. A gente vai lançar. Isso é muito importante isso aí. A gente vai lançar periodicamente. O Argeu, que é nosso colaborador lá, está trabalhando nisso. A gente já vai lançar em português, espanhol e inglês. Então a gente tem uma comunidade bem grande em Latam também, tá? A nossa embaixadora lá, que é a Suzana, está fazendo um trabalho fantástico. A gente está engatinhando ainda em termos, mas a gente está... Em breve teremos um Cyber Explorer, que é o espaço que a gente dá para as empresas fazerem demonstrações de suas ferramentas para o nosso público. A gente vai fazer em espanhol também. O pessoal estava... faz só em português. Tem que sair do Brasil e ir para América Latina. Isso, a gente vai fazer isso aí, Latam. E pro ano que vem também teremos em inglês aí coisas novas aí. A gente está bolando. Todo o trabalho é voluntário, mas é uma coisa muito gratificante. Nós temos um projeto... Mas acaba fazendo network, né? Sim. Nós temos também... estamos em vias de... Agora em 25 virar parceiro da ONU para crimes cibernéticos e cibersegurança. Então a gente está fazendo um trabalho bem robusto com pessoas de mercado, né, que trazem isso. E aí eu vou voltar num ponto que você havia comentado, que acho que é importante, que a gente conversou muito lá na feira. O gap que existe de uma pós-graduação ou um MBA voltado para fraude. Tá? Conversei com diversas pessoas lá na Fraud Day, e todos que eu conversei são pessoas assim de alto gabarito, você sabe disso. Todas, sem exceção, adoraram o projeto. Já conversei com o pessoal do Senac EAD, sobre essa proposta. Possivelmente vamos trabalhar para, no final do primeiro semestre do ano que vem, a gente já ter um curso bem estabelecido para a gente poder colocar alguma coisa nesse sentido. Vem novidade por aí. Aguarde, porque quem está nesse setor de cibersegurança, quanto mais conhecimento, melhor. Lembre-se, o fraudador está sempre um passo à frente, um hack está sempre um passo à frente. Então você tem que acompanhar, no mínimo, os passos deles, né? Então, eu acho que a gente tem uma pergunta aqui bem difícil aqui. Essa é bem difícil, porque essa é bem técnica. Agora vamos pular para a parte técnica, né? A parte técnica aqui. Como é a gestão de acesso pode evoluir para as tendências que são emergentes no mercado, né? No trabalho remoto, como a Boyd, Bring Your Own Device e o crescimento da internet das coisas. Então, com o advento da pandemia, houve um exponencial crescimento, aliás, que a maioria foi trabalhar remotamente, né? E
A utilização de dispositivos, não deu tempo das empresas se prepararem para desembolsar um budget considerável para comprar equipamentos. Eu tinha equipamentos desktop, algumas falam, não, vem aqui na empresa, pega o desktop e leva para sua casa. Mas muitas das empresas não tinham como investir, desembolsar. Desktop mesmo. Algumas levaram, outras falaram assim, ó, faz o seguinte, você tem um notebook? Tenho. Falei, então faz o seguinte, eu te pago um valor X lá para você pagar a sua internet e o uso do seu equipamento, você instala uma VPN, uma aplicaçãozinha que vai dar acesso para você na nossa rede e a partir de então você consegue acessar todo o sistema e consegue trabalhar de casa. Tudo bem para você? Aí tiveram que assinar termo, uma série de documentações burocráticas que o governo exige. E isso fez com que começasse a ser utilizado, você utilizar o seu equipamento próprio. É um modelo de utilização de equipamento próprio para trabalhar para a empresa, entendeu? Então, o advento, o start disso foi a pandemia. E algumas já faziam isso, já tinham esse modelo, né? Mas, de maneira geral, o grande boom, né, foi a pandemia. O grande boom foi a pandemia. A pandemia que... Exatamente. Então... Mas agora que o trabalho está mais híbrido, as empresas já estão protegidas, já estão mais protegidas, porque já estão ou colocaram algum sistema de segurança, ou trocaram os próprios equipamentos, porque na época ninguém não tinha nem para comprar, né? Olha, eu estou para falar para você que o mercado ainda é muito, muito, muito grande para soluções de segurança. Empresas grandes ainda não investiram. Tem empresa que ainda não investiu em segurança. Eu vou citar um exemplo. Tem uma empresa, não vou citar o nome, mas ela estava com um problema. Ela começou a identificar que boletos que ela emitia estavam sendo fraudados. Nossa, isso aí, todas as empresas têm boletos fraudados. Exato. Mas assim, o problema é que o valor que estava sendo emitido era exatamente o valor que deveria ser. Ou seja, o dado estava saindo de dentro da empresa. Sim. Então, assim, você vê o Mas tamanho. não significa que uma pessoa está passando dados. Pode ter outras maneiras de Exato. conseguir. Então, normalmente são os fraudadores mais conservadores, porque o que eu tenho visto e que a pessoa paga fácil um boleto igualzinho, por exemplo, na NET. A NET tem que falar porque acontece toda hora. sim, sim. Sempre é de consumo, né? A NET, mas eu já vi da NET, já vi da OAB. Tem um advogado que está formado há 20 anos, trabalhando no escritório comigo, vai voltar agora a trabalhar com a gente. E ele foi... Porque eles vinham, mais ou menos, era um banco de dados. Todos os dados e com a data de vencimento. Mas o valor, eles colocam um valor menor para a pessoa prestar menos atenção. Isso. Eles fizeram isso, E é exatamente. conta de luz, da CPFL, eu vi um monte disso. Mas era o que estava acontecendo. E no meu escritório, infelizmente, eu tenho boletos fraudados por 2 ocasiões e a gente teve que correr atrás. Inclusive, tem um caso nosso lá que foi boletos fraudados quando estava entrando no mercado ainda uma empresa de plataforma de WhatsApp. Esses boletos foram mandados por WhatsApp e alguém da empresa falsificou. E era uma multinacional. Nem era empresa pequena. E a gente descobriu por que acontece. Quando você manda, no meu caso, que é recuperação de crédito, você manda boleto ou faz negociações no WhatsApp, eles demoram. Você tem um prazo maior. Então, a gente foi descobrir 10 dias depois da que foi feita a campanha, aí aqueles boletos não foram pagos, foram feito o rescaldo deles, né, a cobrança, aí começou a identificar 1, 2, 3, Olha isso. Então, e normalmente são valores pequenos. Sim. Porque, e assim, o que acontece também é que o hacker, ele identifica uma vulnerabilidade ou alguma coisa, ele não ataca logo de cara. Sim, ele dispara e vai indo conforme for. Pode até disparar tantos que um daqueles disparos não atinge, mas fica lá no celular, na empresa. Não, e assim, vou citar o exemplo do grande laboratório que teve problema. Ao que foi investigado, parece que o hacker já estava lá há mais de meses. Ele estava ali, paradinho, pegando tudo, todas as informações, vendo tudo, entendeu? No momento exato, ele foi lá,
bloqueou tudo. O que os caras fizeram, voltaram o backup, voltaram o sistema. Só que o problema, eles não sabiam quando que o hacker tinha feito. Acho que eles voltaram o backup umas 3, 4 vezes. De datas diferentes para tentar salvar alguma coisa. Mas o cara já estava há meses. Ah, então isso dificulta mais, né? Exatamente. Porque você pega o backup do dia anterior, da semana anterior, como ele já estava há meses lá, ele já estava corrompido fazia tempo. Então, né? É uma estratégia também. Eu não estou sendo identificado, as empresas não investem em monitoramento. A empresa quer criar algumas camadas de segurança, mas pega coisa muito superficial. Entendeu? O básico eu acho que tem que ter, mas em determinado, principalmente quando envolve valores financeiros, empresas que têm... Mas laboratórios envolvem dados sensíveis, né? Então, é pior ainda. Pessoa que está com AIDS, pessoa que está com câncer, exames super sensíveis. E assim, a Dark Web ela é um terreno fértil de informações assim que são vendidas. É um mercado lá de cybercrime lá, que é monitorado pela polícia, ela não consegue pegar tudo. Ele já teve aqui uma entrevista com o Dr. Carlos Afonso, que ele contou como funciona, que eles monitoram, mas é muita coisa, né? A todo momento está mudando, né? E só já falei algumas vezes, eu vou lembrar mais uma vez. A Dark Web, ela faz até franchise, né? Ela faz franchise, se você não tem dinheiro, você faz uma associação com quem tenha os dados, né? O papel e quem tem o sistema. E depois vai pagando, o que você vai recuperando, vai pagando para eles. Né? Não, vou citar um exemplo. Eu recentemente fui vítima. Eu fui participar de um processo seletivo e aí falou, você tem algum processo? Eu falei, não tenho nada. Acabei de comprar um apartamento, tá tudo, meu nome tá limpo, tá tudo tranquilo. Eu falei, então tá bom. Aí passou 2 semanas, aí me mandaram um PDF. Falou, você tem um problema aqui. Alugaram uma casa no meu nome em Sorocaba. Eu como fiador. E só descobriu porque alugou a casa, tudo bonitinho, o cara não pagou, renegociou e estava novamente vencendo a renegociação. Mas eu só soube por esse processo seletivo, que levantaram, senão não ia saber. Isso... a gente que é mais antigo, né? Isso é muito comum, essa parte de roubo de documentos, antigamente, só que era com a internet, com todo o sistema digitalizado, isso virou uma pandemia. É isso que eu tento trazer para vocês, que nós estamos numa pandemia. Por quê? Antigamente, você ia prestar uma seleção, ou se você ia fazer algum outro tipo de coisa, você levava seus documentos fisicamente. Fisicamente lá, você levava comprovante de residência, que era a conta de luz, levava sua identidade. O que acontece? Isso vazava dentro da empresa pelo fator humano e era vendido na Praça Sé. Na Praça Sé você comprava um espelho de identidade e você colocava uma foto lá e fazia. Mas a quantidade era muito pouca. Hoje é milhares, né? Centenas e milhares. Eu tenho um exemplo que eu uso, eu trouxe aqui o Fernando Silva, que é um caro amigo também, que tem uma empresa de cibersegurança, a Arpia, e que ela faz certificação documental, tá? E eu contei para ele um caso que eu tive há 40 anos atrás, eu era recém-formado, me ligaram de uma loja de esportes no Shopping Matarazzo, hoje é o Bourbon, lá era um Shopping Matarazzo lá, e assim, olha, eu prendi uma identidade aqui, que a pessoa veio comprar, ele tentou comprar, mostrou a identidade, mas era meio estranha, e eu prendi, você vem pegar ela de volta, mas não é você e tal. Eu fui lá, simplesmente o fraudador, né? Ele pegou e colocou uma foto colorida, quando na época ele viu pela idade que não tinha sido feita a minha identidade, aí não tinha foto colorida ainda na época. E o cara foi esperto, olhou, né? Então é isso, então você já fazia isso há muito tempo, só que a grande escala. Os golpes também, eles foram evoluindo, é uma evolução de golpes. Eu pretendo até trazer um programa aqui, uma evolução de golpes. Estou dando esse exemplo que aconteceu comigo há 40 anos atrás, né? Essa transformação é os golpes digitais hoje, que fazem cadastros laranjas no banco, e todo esse roubo de documentos, como ele teve aqui, dele foi digital, do Luciano. Mas a evolução vem no sentido de você começar depois, na década de 80, ou na década de 90, os golpes dos nigerianos, aquele que mandava por e-mail,
que já estava em centenas, não estava em milhares, porque não tinha robôs, não tinha, né, a discadora, estava em centenas. O golpe dos nigerianos que mandavam uma carta para você de um parente que morreu, deixou uma herança, de um príncipe que era parente seu, começou a evoluir. A Nigéria foi uma das maiores fomentadoras desses golpes, né? E aí foram evoluindo para outros países asiáticos, com a tecnologia que eles têm para os golpes digitais. Bom, nós estamos chegando ao final, o Luciano vai ter que voltar, o Instituto vai ter que voltar aqui. Vamos. Eu vou fazer uma pergunta para ele e ele vai deixar as considerações deles finais, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse programa, que foi um programa diferente. Falamos um pouco mais de costumes e de um instituto que está trazendo uma tecnologia e um conhecimento para quem se associar, um pouco menos da parte técnica, né? E misturamos com a parte do consumidor, mas eu gostaria de fazer parte do instituto dele mesmo para poder ajudá-lo em alguma coisa e aprender com toda essa quantidade de pessoas que tem lá dentro com cyberconhecimento. Será um prazer fazer parte do instituto, levar o Falando de Fraudes para lá, fazer shorts de prevenção para eles, estou à disposição deles. Deixa a sua mensagem aí fale mais um pouco sobre o instituto, fala dos seus planos para 2025. Então, queria fazer o convite, acessem lá o site, inscrevam-se, idcyber.org, idcyber com I, não é Y.org, tá? É uma instituição sem fins lucrativos. Se inscreva, você que é profissional de tecnologia, ou trabalha, ou é entusiasta, se inscreva lá que você está hábil para poder participar. Nosso ecossistema, nossa missão é para a democratização da cibersegurança. Isso é uma coisa que a ONU gostou muito do trabalho que a gente está fazendo. A gente vai estar colocando o que há de melhor no mercado disponível para toda a comunidade de maneira geral, para poder fazer parte, assistir e participar desse momento. Para o ano que vem, nós vamos fortalecer, temos o Cyber Woman Committee, temos um comitê só para mulheres, 10% do nosso, mais de 5.500 inscritos são mulheres, então a gente vai fortalecer essa vertente, criando um ecossistema para as mulheres liderarem. São mulheres que têm uma liderança muito forte, então o Instituto está criando isso. Teremos um Cyber Magazine, uma revista que a gente está elaborando com muito carinho, uma revista digital falando sobre cibersegurança. Teremos uma área só para fraude. O ano que vem teremos... É um prazer, se eu posso escrever para vocês sobre fraudes. Ótimo, perfeito. O ano que vem teremos a diretoria de fraude, antifraude, tá? E a ideia é trazer também para esse ecossistema que utiliza direta ou indiretamente a segurança da informação, a cibersegurança, a defesa cibernética, a auditoria, compliance, controles internos, tudo isso é um ecossistema muito grande e a gente quer fortalecer exatamente a comunidade de maneira geral. Então, essa diretoria vai vir exatamente para... Sendo parceiro nosso Falando de Fraude, então nosso podcast, estou dando spoiler, a gente vai trabalhar para Falando de Fraude ser nosso podcast oficial da diretoria antifraude. A gente vai trazer aqui pessoas de alto gabarito do mercado, montando um cast bem legal e democratizando cada vez mais o que a gente está nesse trabalho de divulgação, de fortalecimento do time. E lá na feira, na Fraud Day, foi um exemplo de que quão unida é esse time de fraude, né? E vem crescendo com uma base muito boa, né? Tinha 1.500 pessoas. Também por falar em evento, eu vou deixar um aviso. Para quem assistiu o programa antes do dia 26, nós vamos estar no Human Risk, gravando o dia inteiro, Falando de Fraudes para lá. É um evento só de cibersegurança, no Novo Hotel aqui em São Paulo. O link está aqui embaixo para vocês terem mais informações do programa, está anexo ao programa. Participe, se puder estar em São Paulo, participe, vão lá conhecer o Falando de Fraudes, dar sua opinião sobre o Human Risk e sobre o Falando de Fraudes. E assim, eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês, final. Vocês fiquem seguros, lembrem que no mundo digital, confiança é bom, mas o antivírus é bem melhor. Tchau, até a próxima. Obrigado, pessoal. Gratidão.